Primeiro, eu quero agradecer aí, mais uma vez, a Eleni, esse terceiro Congresso Nacional de Cuidados Paliativos. Uma honra a gente estar aqui compondo esta mesa, e eu quero expressar aqui os sentimentos da minha diretora, a doutora Berenice Carpigiani, do CCBS, né? Eu faço parte do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, que está aí nessa parceria com a Eleni, nesse evento. E o CCBS, a doutora Berenice mandou abraços, ela teve um compromisso hoje, não pôde estar aqui, né? E o CCBS é um centro até bem recente, né, a universidade, né? E ela congrega vários cursos da área de saúde, né? Então, eu sou professor de psicologia do curso, né? Quer dizer, um curso grande. A gente tem hoje, no curso de psicologia, em torno de 1.200 alunos, né? Curso que é feito de manhã e no período da tarde. Nós temos o curso de farmácia, né? Que é uma profissão aí bastante importante para a questão da saúde, o curso das ciências biológicas, né? E aí a gente tem várias áreas das ciências biológicas aí, e também o nosso curso é uma das referências nacionais em termos do curso de ciências biológicas do Mackenzie, tem vários prêmios aí, é um curso bem antigo e tem formado muitos pesquisadores, né, e professores para atuar nessa área. Nós temos a área de fisioterapia, né? A nossa clínica de fisioterapia está saindo lá do Tamboré, está vindo aqui por toda a estrutura aqui para Maria Antônia, e, de repente, todos nós vamos poder, de certa forma, fazer, né, acompanhamento também, e com os professores, especialistas, um curso que o MEC ficou de fazer a sua avaliação aqui, e como tirou no ENAD nota 5, eles desistiram. Quer dizer, então, um curso que foi muito bem avaliado pelos alunos, né, pela média e pelos profissionais que a gente tem aí no curso de fisioterapia, né? E nós temos também uma arte, né? Como eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar, a gente tem 2 cursos aí bem interessantes, que um é o técnico de gastronomia, e que é um curso que funciona à noite, que alegra, um curso de 2 anos, né? E o curso de nutrição, né? Que é um curso de 4 anos, uma formação mais continuada, né? Então, são esses cursos que fazem parte do CCBS, e eu estou aqui representando com muita alegria a nossa diretora nesse esplêndido congresso aqui. E aí eu penso que nós aqui, né, da psicologia, né, como foi falado pela palestra anterior, né, a importância, né, essa dimensão espiritual, né, para todos, né? E a gente tem uma dimensão psíquica, uma dimensão biológica, uma dimensão social e uma dimensão espiritual. Então, a gente não pode negligenciar esse aspecto, e a gente entende, né, e converge nesse sentido. A gente vai falar nessa mesa redonda, né, claro, né, é uma mesa que a gente está trabalhando com cuidados paliativos, e até na palestra eu estava pensando sobre uma tia que eu perdi recentemente, né, e minha mãe esteve ao lado dela, ela foi vítima de um processo de câncer, né, e a gente sente, né, quer dizer, o quanto, por exemplo, às vezes não tem um profissional, os familiares que dão apoio ali, né. Eu vejo que minha mãe foi muito forte lá para ter segurado na mão dela e ela ter partido naquele exato momento, né? Então, um sentido para viver e para partir é a nossa tônica dessa mesa, né? É uma questão extremamente
delicada, difícil, né? Mas que tem que sempre ter uma pessoa ali ao lado, né? Oferecer uma mão, oferecer uma ajuda, e todos nós temos essa missão, né? De estar oferecendo essa ajuda para essas pessoas. Então, acho que a psicologia tem se detido a estudos, né, por exemplo, sobre a questão da morte, sobre esses momentos mais difíceis, né, de uma pessoa que está muito debilitada. Então, existe áreas da psicologia que estudam mais fortemente, não é uma área, né? Eu tive aqui num outro evento, né, Eleni, que a gente discutiu as questões de violência, de abuso sexual, e eu sempre trabalhei nessa área, na área da criança, com crianças desaparecidas. Minha vida sempre foi trabalhar com coisas pesadas também, né? E tive já também acompanhado, né, em alguns casos de violência contra a criança, porque eu trabalhei junto a um centro pediátrico, né, de emergência, casos da criança chegar desfalecida e ir a óbito, né? Então, isso eu vivi, né, que também é uma coisa que a gente tem que ser, né, como o doutor colocou, né, ter o coração ali, poder acolher essas pessoas, acolher os familiares, porque é uma situação extremamente difícil ali, né? Então, esse apoio é extremamente necessário, né? Bom, eu, como dirigente da mesa, eu combinei aqui com a Eleni que nós vamos chamar os nossos palestrantes e, na medida que... Deixa eu pegar aqui o currículo. Não, isso, né? Então, eu vou chamar primeiro para a fala o Dr. Paulo Tsai, né, que vai estar falando aqui. Acho que tem apresentação, doutor? Né? Tá? Então, ele é formação superior na Faculdade de Medicina da USP, residência em radio-oncologia, né, pelo HC da Faculdade de Medicina da USP, médico supervisor dos serviços de radioterapia do Hospital Heliópolis, e Guilherme Álvaro, clínica de radioterapia Santana e do Instituto de Radioterapia do ABC, médico do Centro Paulista de Radioterapia, presidente do Instituto Beneficente Aconchego. Muito bom estar aqui com a sua presença, tá? Eu queria começar dividindo um pouquinho as minhas experiências, né? Acho que não é o foco disso, mas acho que algumas histórias que acontecem, elas acabam servindo de pontapé para aquilo que a gente gostaria de estar dividindo com vocês. Eu já tenho 20 anos de formado e alguns pacientes acabam marcando a nossa vida enquanto aluno de medicina, residente, enquanto profissional também. Muitos dos casos que mais me marcaram durante a minha época de graduação foram pacientes terminais, numa época que não existia esse conceito ainda de cuidados paliativos, pelo menos aqui no Brasil. E no 5º ano da faculdade, eu estava passando no estágio de UTI do HU, e meu primeiro dia de estágio, então a gente seguia os nossos professores com os nossos livros, nossos estetoscópios, e aí a gente já dividia os pacientes, cada aluno ficaria com alguns pacientes para serem cuidados durante o seu período de estágio. E quando foram sendo divididos, chegou num leito, que seria a minha paciente, o professor falou assim, não vamos perder tempo nesse leito, não tenho o que fazer e vamos já para o próximo. Assim... E, resumidamente, era uma paciente com 50 e poucos anos, mas com uma aparência de 70 anos. Ela já estava internada havia 2 meses na UTI. Ela não tinha previsão de alta, a não ser que a morte chegasse. E ela tinha nascido já com algumas sequelas. Ela tinha uma deformidade importante da sua caixa torácica, que limitava bastante a expansão do pulmão. Ela tinha pego uma tuberculose que foi muito maltratada, que aumentou as sequelas respiratórias. Ela tinha pegado algumas pneumonias a perder de conta
e, resumidamente, no final, seu pulmão já não estava funcionando de maneira adequada. Isso levou ela, então, a ser entubada. Ela estava vivendo com uma ventilação mecânica e já estava, então, nessa ventilação mecânica há 2 meses. E, então, durante a visita, o meu professor falou que não havia mais nada a ser feito para o caso dela, era esperar a próxima infecção acontecer e já discutido que não ia ser feito nenhum tipo de investimento. Durante esses 2 meses, enquanto ela estava na UTI, tudo isso que era falado na cara dela, né? E quando ela ouviu várias vezes, então, a palavra morte, que nada poderia ser feito, uma vez a enfermeira estava passando com seu carrinho, com os medicamentos, alguns medicamentos injetáveis, os materiais de curativo e tudo mais. Aí, numa ação muito rápida, essa paciente pegou uma seringa com as agulhas e ela começou a se mutilar numa tentativa de suicídio. Então, ela teve que ter as suas 2 mãos amarradas num leito, sem poder falar, porque ela estava com uma traqueostomia, e passaram uma sonda nasogástrica dela. E essa era a sua situação quando a conheci. Então, eu fiquei pensando o que seria a dignidade de uma paciente, mesmo sem prognóstico, do ponto de vista médico. E aí eu pedi uma chance para o meu professor. Eu falei, professor, me dá uma semana, eu vou estudar com mais profundidade o caso dela e me dá uma chance de tentar mudar a situação dela. Então, fiquei à noite lá no hospital, li todo o prontuário dela, desde o dia 1º dia de internação, todas as informações médicas. Depois eu mergulhei na biblioteca, não tinha internet ainda, não tinha Google, eu tinha que ir para a biblioteca, estudar. E aí, então, fiquei folheando todos os livros sobre com tema problemas respiratórios, problemas do diafragma, deformidades de caixa torácica e tudo mais. E depois de muito estudo, de devorar o Cécio, devorar o Harrison, aí eu descobri que eu poderia melhorar algumas coisas nos seus estudos hidroeletrolíticos. Eu li todo o manual de ventilação mecânica, acho que dá para melhorar isso, regular aquilo e tudo mais. E aí, de fato, todas as medidas médicas que foram acrescentadas, de alguma maneira, contribuíram para uma melhora ligeira do quadro dela. Ela estava respirando melhor, ainda dependente da ventilação, mas com uma quantidade menor de oxigênio, mas continuada amarrada com seus 2 braços, sem nenhuma visita no período que estava acompanhando ela. E o que fazer, então? Né? Eu falei, eu já fiz tudo que eu poderia fazer enquanto aluno de medicina. Então eu pedi uma oportunidade para Deus. O que eu faço? E numa noite de plantão, milagrosamente, o plantão estava tranquilo. Não tinha 10 infartados chegando para fazer a guia de internação, como era de costume de um plantão de HU. E naquele plantão, então, mais milagrosamente tranquilo, eu fiquei ao lado dela, dessa paciente, e aí desamarrei um pouquinho os braços dela, comecei a fazer carinho no seu cabelo, e falei, eu me importo com você, e você é importante para mim. E eu tenho certeza que alguém te ama mais do que eu posso expressar com palavras. Naquele momento, nós fizemos uma oração bem simples. Meu plantão acabou. Aí eu estava de folga no dia seguinte. 2 dias depois, eu voltei para o meu plantão. A minha paciente não estava mais no leito. Eu falei, partiu, né? Acho que eu fiz a unção. Só pode ter sido isso. E aí eu falei, cadê a minha paciente? Só porque eu estou há 24 horas sem estar aqui. O que aconteceu? Eu descobri que aquela paciente ela não estava mais na UTI, ela estava na SEMI respirando sozinha. Terminei meu estágio de UTI, não tive mais notícias dessa paciente, mas até os outros dias, enquanto estava lá, ela estava viva, respirando e com um sorriso que eu não tinha visto antes. Então, o que é esse impacto, né, da espiritualidade, esse sentido, né, como aquela
aquela charge do Snoopy, nós temos outros dias para continuar vivendo. Né? Como é que nós vamos viver com dignidade, com sentido, com propósito? E a confissão que a doutora Cláudia fez, e eu também agora estou fazendo como médico, nós médicos temos muitas dificuldades em relação a esse assunto. Tá? E eu queria... Éber, você me ajuda aqui, por favor? Acho que não é essa, não. E, como médicos, nós não temos na nossa formação essa questão, o que fazer nessas situações ditas tão complicadas. E eu queria, então, dividir um pouquinho das nossas dificuldades como profissional da saúde na condução dessas situações. Entender, eu acho que muitos dos nossos palestrantes, elas começam a falar o que é essa espiritualidade, a definição, a sua extensão, as suas implicações, mas o que a gente acaba observando que a espiritualidade no final da vida é que, sim, a denominação religiosa está relacionada com as atitudes do paciente acerca de vários aspectos do cuidado final da vida. Então, nós vamos ver que existem pessoas que acreditam numa religião ou seguem uma denominação, eles vão ter alguns padrões de comportamento, tanto de aceitação, não aceitação, em termos de procedimento médico e também de visão de como eles querem viver os seus últimos dias de vida. Tá? Nós podemos dizer que pessoas mais religiosas, elas tendem a aceitar mais os tratamentos que vão prolongar a vida, eles vão rejeitar mais as questões de abreviação da vida. Judeus, em geral, eles aceitam melhor a passagem de sonda nasogástrica, comparando com outras religiões. Protestantes, comparando com católicos, eles vão querer mais procedimentos. Tá? Sim, a religião na qual você acredita vai determinar alguns comportamentos em relação a essa fase final de vida. Pacientes com tumores avançados que apresentam maior suporte espiritual demonstram maior qualidade de vida. E qualidade de vida está relacionado com um índice maior de espiritualidade entre os pacientes terminais. Se você fizer uma pesquisa entre os profissionais da saúde, vocês concordam que tem que ser abordada a questão espiritual com os seus pacientes, a grande maioria vai responder sim, é importante. Mas, na prática, a gente vai ver que são poucos os médicos, os profissionais de saúde, que vai fazer essa anamnese espiritual. E existem algumas dificuldades relacionadas a isso são ao perfil lá nos Estados Unidos, mas, em geral, fazendo a comparação entre médicos e população geral, médicos creem menos em Deus do que a população geral. Eu também faço trabalho voluntário na parte de serviço religioso, e eu normalmente omito que eu sou médico, porque eu não quero chegar no hospital e que as coisas fiquem confusas. Mas quando alguém descobre que eu sou médico, eu digo assim, vocês acreditam em Deus? Já veio essa pergunta. E outra coisa que é bastante interessante, mesmo entre os médicos, aqueles que têm alguma crença, frequentam alguma religião, alguma igreja, os médicos, comparando com a população geral, eles incorporam menos as crenças religiosas nos seus aspectos cotidianos. Então, o médico ele pode ler a Bíblia, por exemplo, mas como que eu vou aplicar aquilo que eu estou lendo, que eu estou meditando, na minha prática médica? Em geral, os médicos eles tendem a separar mais essas questões. E existe uma questão que é o conflito interior com a sua própria crise existencial. Então, pode ser que você não lide diretamente com cuidados paliativos. Você pode ser um geriatra, um neuro, um gineco, não importa a sua especialidade, mesmo os dermatologistas, tá? Mesmo os cirurgiões plásticos, todas as áreas, em algum momento, você pode se deparar com algum paciente que vai mexer com as suas bases, que vai te levar a algum questionamento, que pode desencadear alguma crise existencial.
E aí você começa a questionar sobre a sua própria vida, sobre a sua própria morte e a impotência da medicina. Tá? E aí começa a levantar essas crises, você descobre que você não tem muitas respostas em relação a essas perguntas que se levantam, e se você não tem respostas para você mesmo, como é que você vai poder ajudar o seu paciente? E outro ponto que é interessante, importante, é que muitos profissionais da saúde eles não gostam de tocar nessa questão da espiritualidade, porque eles alegam assim, nós não temos tempo e nós também não temos capacidade para isso. Eu estava lendo também, fazendo uma revisão da bibliografia. A gente tem, dentro da medicina, a gente tem uma revista que é muito importante, que é o New England Journal of Medicine, e uma edição de 2016, ele fala sobre o cuidado do paciente seriamente comprometido. Ele não usa exatamente a expressão terminal. E a conclusão, ele começa a abordar sobre vários aspectos, social, físico, espiritual. Aí ele coloca uma das frases, nos seus últimos parágrafos, faltam capelães especializados em cuidados paliativos. Aí eu pensei, bem, se nos Estados Unidos, que está mais adiantado, falta capelão para cuidados paliativos, então nós aqui no Brasil, o que eu vou fazer, né, no serviço, no hospital, que às vezes cuida de paliativos, mas também não vai ter muito suporte religioso, muitas vezes sendo um trabalho voluntário. Mas, enfim, qual que é o papel do médico nesse contexto? Mas, embora, então, nós, da profissional da saúde, nós vamos ter todas essas coisas que vão dificultar nós a relacionarmos com nossos pacientes, tangendo a questão da espiritualidade, a gente vai entender que, nessa situação de terminalidade, 95% vão crer em Deus, 93% gostaria que essa questão da espiritualidade fosse tocado pelo médico, 77% gostariam que os seus valores espirituais fossem considerados pelos médicos, e quase metade dos pacientes gostaria que o médico orasse por ele. O próximo. E quando a pessoa ficou doente, eles começaram a pensar mais em Deus do que a soma em relação a todas as outras coisas, negócios, famílias, no médico e outras situações. O próximo. E aí, quando a pessoa se viu internada, 90% passaram a orar mais, apenas 10% continuaram indiferentes. E o que a gente consegue ver em todos os trabalhos que abordam espiritualidade, cuidados paliativos, a gente vai ver que em todos os tipos religiosos, por assim dizer, e mesmo as pessoas que se posicionavam numa questão de agnosticismo ou de ateísmo, todas as pessoas vão ter essa questão da espiritualidade despertada. O próximo. E aí, então, 70% desses pacientes sentiram necessidade de assistência espiritual e apenas 30% isso não fez tanta diferença. O que é esse despertar espiritual do paciente? Será uma coisa apenas mística, transcendental, e de repente nós médicos precisamos trocar nosso jaleco por uma outra roupa que inspire um pouco mais de espiritualidade? A gente vai ver que existem algumas questões, elas podem ser divididas em 3 grupos, que são levantadas principalmente dos momentos finais de vida. São questões de propósito, questões de valor e questões de relacionamento, muitas coisas que a Cláudia já adiantou. O próximo. Talvez a primeira pergunta que a gente possa fazer para um paciente, uma pergunta que possa servir para a gente que não sabe o que falar. Deve ser muito difícil para você se encontrar numa situação tão doente. Como você está lidando com isso? Parece que é uma pergunta simples, mas às vezes a gente chega com o nosso paciente e pergunta, como é que você está? Né? Um dia eu perguntei para um paciente, como é que está seu coração? A resposta dele, está batendo muito bem. Eu falei, acho que o paciente já nem espera que a gente vai abordar uma questão não física. Né?
mas talvez a gente possa começar com essa uma pergunta. Você está passando, imagino que você esteja passando por uma situação difícil, mas como é que você está lidando com isso? O próximo. Aqui, então, mostrando esses 3 grandes blocos, as questões que são levantadas nessa fase de vida, em vermelho vão ser perguntas que podem sair do paciente, e em negrito, então, perguntas, as mesmas perguntas que podem ser conduzidas, então, pelo profissional da saúde. Então, questões de propósito. Qual o propósito da minha enfermidade? Qual o propósito do meu sofrimento? Qual o propósito da minha morte? Algum propósito persistirá após a minha morte? E são perguntas que acontecem com muita frequência. O médico, o profissional da saúde, você tem pensado sobre esses propósitos? Haveria algo que você esperaria para você ou alguém que você ama, caso não seja curado? Você agrega algum significado espiritual para a palavra esperança? Então, nós, como profissionais, nós podemos, juntamente com o paciente, fazer essas perguntas, talvez de maneira diferente. O próximo, questões de valor. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais temem é a perda da sua identidade. Como o meu valor se relaciona com a minha aparência, minha produtividade e a minha independência. Parece assim, você ficou desfigurado, você não ganha mais nada, pelo contrário, você só dá prejuízo, e você depende de todas as pessoas, até alguém para trazer um papagaio para você fazer xixi. Então a pessoa fala assim, eu não tenho mais nenhum valor. Existe algo em mim de valor quando essas coisas são ameaçadas? Se tirar a minha aparência, a minha produtividade e a minha independência, o que restou de valor dentro de mim? Haverá algum valor legado que persistirá após a minha morte? Então, nós profissionais também podemos fazer algumas perguntas. Você está capacitado ou capaz para lidar com o seu próprio senso de dignidade e propósito? Você sente se as pessoas do hospital, família, amigos, congregação realmente se importam com você? Existe algum recurso espiritual ou religioso que possa te auxiliar a atravessar por isso? O próximo. E, por último, as questões de relacionamento. Sou estranho para alguém da família ou amigos? A quem pratiquei injustiça? Quem me cometeu injustiça? Sou amado? Por quem? E aí nós podemos fazer as seguintes perguntas. Como estão as coisas com sua família e amigos? Existe alguém na qual você precisa usar máscara? Você não ser você mesmo? Existe alguém para a qual você precisa dizer eu te amo ou perdoe-me? Que são 2 frases que o paciente ele precisa trabalhar bastante. E se você é religioso, como estão as coisas entre você e Deus? Tá? Então, quando se levantam esses 3 grandes grupos de perguntas espirituais, são perguntas não tão místicas, mas que nós podemos estar trabalhando com os nossos pacientes. O próximo. Para facilitar, então, um pouquinho mais, existem alguns questionários mais ou menos prontos, que eles são mais objetivos, e mesmo quando a gente não tem muita experiência religiosa, e como eu vou começar uma pergunta, então existem 2 formatos de anamnese que eles são mais utilizados hoje, que é o FICA, que é o Puchalski. Puchalski é bem interessante a história dele, porque ele tem toda a sua formação médica, fez a graduação, a residência, a especialização e tudo mais, e no final hoje ele abandonou o seu papel como médico e se tornou um capelão, tá? Depois algumas experiências que ele tem. E tem então esse outro formato de pergunta que é o Spirit, que é feito então pelo Malgans. O próximo.
Mas então o FICA, né, então da sigla dessas palavras em inglês, a primeira palavra fé. Você se considera uma pessoa religiosa ou espiritualizada? Tem alguma fé? Se não, o que dá sentido à sua vida? A importância. A fé é importante em sua vida? Quanto? Comunidade. Você participa de alguma igreja ou comunidade espiritual? Address, como nós podemos abordar e incluir essa questão no seu atendimento. Essas são quatro itens, na verdade, simples, mas que eles vão trazer muita informação de como você pode trabalhar com a questão religiosa e espiritual do seu paciente. Quando nós falamos que muitas vezes até nós profissionais temos dificuldade em lidar com essas questões que envolvem sofrimento, exigem às vezes respostas que muitas vezes a gente não sabe por onde começar, eu vejo que também tem muitos pacientes que a questão da dignidade, do seu valor, o papel da comunidade. Né, e como que muitas pessoas com quem eu converso, acompanhantes, amigos e familiares dos pacientes, eles falam assim, eu tenho medo de visitar o paciente, eu me assusto com a aparência do paciente, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar, então, para não cometer nenhum tipo de erro, eu prefiro não visitar. Isso também são situações que acontecem bastante, mas o papel da comunidade, muitas vezes, o que acaba sendo a presença física mais importante, muitas vezes para os pacientes, é a participação dessa comunidade espiritual ou dessa comunidade espiritual. O próximo. Então, esse outro questionário, que é o Spirit, na verdade, ele é muito parecido com o FICA, mas qual que é a sua religião, né? O seu sistema de crenças espirituais? Descreva as crenças e práticas de sua religião, o sistema espiritual que você aceita ou não. Tá? A gente vai saber, claro, tem talvez uma situação que é muito conhecido, que é a questão da transfusão de sangue das testemunhas de Jeová. Então, isso é um exemplo bem claro de como a religião pode afetar algumas decisões de final de vida ou não final de vida. Mas isso que eu falei, dependendo da crença da sua religião, sim, vai determinar alguns comportamentos de aceite ou não aceite. Tá? A integração com a sua comunidade espiritual. Você pertence a alguma igreja, templo ou forma de comunidade espiritual? Qual a importância que você dá a isso? Quais são as práticas específicas de sua religião, comunidade espiritual? Quais os significados e restrições dessas práticas? É interessante porque, às vezes, você tem pacientes que eles passam por uma experiência religiosa, passam por uma experiência de conversão, e o que ele pede antes de eu morrer, eu quero ser batizado. E isso vai ser muito importante. E, às vezes, a gente acaba conhecendo pacientes que a grande descoberto, a grande importância naquele momento que ele está, é que alguém chegue lá e o batize, ou que alguém chegue lá e possa praticar a Santa Ceia no hospital. Claro, tudo isso sobre autorização do corpo clínico que o assiste. Mas como é importante e significativo certos rituais que o paciente acaba ansiando. Quais desses aspectos espirituais, religiosos, você gostaria que eu tivesse atento? E no planejamento, no final da sua vida, como a sua vontade interfere nas suas decisões? O próximo. Só que a gente está falando de espiritualidade, então, ok, eu, como profissional da saúde, o paciente começou a falar de Deus, eu consegui fazer algumas perguntas do FICA, do Spirit, consegui captar algumas coisas, ótimo. Então, está tudo resolvido
porque eu consegui falar, pelo menos mencionar algum vocabulário religioso e espiritual com o meu paciente. Está resolvido. Não está resolvido. Porque precisamos também identificar que vão haver tantos elementos positivos nessa religião, mas também vão ter elementos negativos que, na verdade, não vão contribuir para uma qualidade nessa fase final de vida, mas pelo contrário. Tá? Mas identificando alguns elementos positivos da visão religiosa, creio que minha vida é parte de uma força espiritual maior. Né? Quando a pessoa está entendendo que aquilo não é um acaso, mas faz parte de um contexto maior que, às vezes, ele nem sabe explicar direito. Trabalho em parceria com Deus para superar momentos difíceis. Tento descobrir lições de Deus em meio a crises. Peço perdão a Deus e confesso meus pecados. Né? Então, são situações quando o paciente ele começa a expressar a sua espiritualidade por meio dessas frases, a gente entende que essa espiritualidade está sendo positivo para o paciente. O próximo. Mas também existem algumas situações que, entre aspas, a espiritualidade ela não vai contribuir positivamente. Algumas situações. Sinto que as situações difíceis são meios de Deus me punir pelos meus pecados ou falta de espiritualidade. Sinto que fui abandonado por Deus. Pergunto se Deus realmente existe. Manifesto minha raiva por coisas terríveis que Deus permite. Então, quando nós, como profissionais da saúde, nós queremos começar a trabalhar, começamos então com algumas perguntas, talvez mais técnicas, mais práticas, mas que vão nos trazer algumas informações de como trabalhar, mas também vamos precisar identificar que, às vezes, essa espiritualidade pode não ser boa. E, por último, o próximo slide, por favor, é sobre medicina e milagres. Eu sei que é um assunto que também pode gerar muito tempo de debate, porque, às vezes, o que a mídia, não toda ela, mas predominante, a mídia religiosa, então, coloca muito essa questão dos milagres. Né? E aí, de novo, a gente pode discutir se essa questão da crença que o milagre vai acontecer é um aspecto positivo ou um aspecto negativo em relação no que tange a espiritualidade. Né? No programa, amanhã vai ter uma aula dada pelo Dr. Daniel, que é psiquiatra, e vai falar assim, como manter a esperança no meio das dificuldades. Tá? E aí, quando você aborda um paciente e ele fala para você, doutor, Deus em cima e você na terra. Deus em primeiro lugar, você em segundo. Mas eu creio que o milagre vai acontecer. Né? Como é que a gente aborda essa questão? Porque nós sabemos que isso pode trazer alguns desdobramentos. Né? Nós temos, na minha prática, eu tenho um grupo de pacientes que demora muito para me procurar, então chega com um tumor no estágio extremamente avançado, porque do momento do diagnóstico até a procura do médico, ele ficou acreditando no milagre, num evento sobrenatural, e, portanto, ele achou totalmente desnecessário a procura no serviço médico, porque isso poderia fazer uma conotação de desagradar a Deus pela sua falta de fé. Tá? Eu também vou ter um outro grupo de pacientes que começou um tratamento, mas ele abandona porque em algum momento ele tem a crença que o milagre vai acontecer de novo, ele não quer desapontar a Deus pela sua falta de espiritualidade. Tá? Mas, então, isso é um lado. O outro lado é pacientes que às vezes esperam um milagre, nós vamos dizer que isso é uma coisa que acontece na Europa e nos Estados Unidos, pacientes que acreditam em milagre, eles são mais resistentes a irem para um hospice. Por quê? Quando você fala hospice, não, hospice quer dizer que assim, eu não tenho mais jeito. Quem diz que eu não tenho jeito? Porque o milagre vai acontecer na minha vida. Né? Então, esses pacientes são mais relutantes a hospice. E, de novo, normalmente os pacientes que têm a crença no milagre, eles vão ter um comportamento que eles vão ter mais dificuldade, os médicos vão ter muita dificuldade também, porque nós vamos chegar num caso
que realmente não tem mais nada o que fazer, humanamente falando, dentro de tudo que nós estudamos dentro da medicina. E aí, então, você tem que chegar para o seu paciente, você tem que conversar com ele que não existe mais abordagem curativa para a sua situação, mas agora a abordagem vai ser totalmente paliativa. Ele não vai aceitar, porque acredita que ele vai ficar bom de qualquer jeito. Então, normalmente, essa crença pode levar a um prolongamento e a solicitação de procedimentos que podem ser totalmente desnecessários e colocar o médico, às vezes, numa situação de constrangimento. Essas situações são responsáveis por quase 10% do médico recorrer a uma comissão de ética do hospital para resolver essa situação. Tá bem? Mas, então, outra coisa que a gente tem que separar, e eu queria trazer esse artigo, mas eu sabia que não ia ter tempo. Tá? Mas é um artigo que vai fazer a distinção entre negação, porque, às vezes, o fato de eu falar que acredito em milagres pode ser, no fundo, um problema psicológico, na qual eu estou numa negação total, e aí eu não quero aceitar e enxergar a minha situação, simplesmente uso o milagre como uma roupagem para a minha negação. Mas, às vezes, existe uma autenticidade da fé. Né? E é importante que a gente vai ter que saber separar entre a negação e a autenticidade da fé. Uma das maneiras que nós podemos... uma dica, como é que eu faço essa distinção? Quando o milagre se torna algo totalmente obsessivo e a única opção que o paciente aceita. Aí você vai perceber que existe alguma coisa que vai ter que ser trabalhado de um nível mais profundo e, às vezes, realmente, o médico vai ter muita dificuldade, porque, às vezes, você vai ter que entrar, não no debate religioso com o paciente, mas, às vezes, você vai ter que trabalhar com a sua crença e, às vezes, um capelão que vai ter essa bagagem religiosa vai ter muito mais informações e ferramentas para lidar com essas situações. Tá bem? E aí, então, trabalhar entre a expectativa e a frustração. Às vezes, a minha crença de que eu vou melhorar é o meu fio condutor de esperança. Se você me tirar isso, pode ser que eu desande totalmente. E saber o timing e como estar lidando com isso, também com a experiência e com muita sensibilidade. Tá? E a gente tem que entender que, mesmo que haja expectativa de cura, isso não exclui o cuidado paliativo, e isso tem sido uma das coisas que os hóspices no exterior estão trabalhando. Como que eu trabalho com esse perfil de paciente que acredita que alguma coisa sobrenatural vai acontecer e convencê-lo que ele pode, sim, ser muito bem cuidado e, ao mesmo tempo, manter a sua expectativa que algo bom pode vir a acontecer. E, por último, eu queria encerrar com isso, e tem tudo a ver com o que o Lotufo falou. Às vezes eu sou profissional da saúde, eu tenho uma bagagem muito pequena, quase nada de religião, de espiritualidade, não sei como melhor cuidar do meu paciente, sabendo que isso é uma coisa que é muito levantada nessa fase da vida, e fala que a base do cuidado espiritual é compaixão. Estar presente com o seu paciente, meio ao seu sofrimento, essa interconexão ao nível da nossa humanidade, ajuda a prover esperança e conforto para os nossos pacientes. Ao discutir questões sobre sofrimento, valores espirituais, conflito com os nossos pacientes, nós promovemos para eles a oportunidade para que encontrem sentido e paz. Nós os ajudamos a sarar. Neste aspecto, o cuidado paliativo reconhece que a cura física, a recuperação se torna impossível. Mesmo que uma doença possa tumultuar a vida de uma pessoa, também pode oferecer a ela a oportunidade de ver a vida de maneira diferente. Muitas pessoas gravemente enfermas ou em fase terminal falam sobre terem descoberto uma riqueza e preenchimento do vazio de suas vidas que elas nunca haviam encontrado antes. Algumas pessoas encontram uma nova prioridade na sua vida, uma nova apreciação por aspectos de suas vidas que eles nunca haviam percebido antes. Tá? Muito obrigado. Pensando aqui o que o Dr. Paulo estava colocando, eu tinha destacado aqui, antes da sua fala, Dr. Paulo, uma frase que diz o seguinte: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem.
A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Sabe quem disse isso? Albert Einstein, um dos maiores cientistas que nós temos, né? Então, para a gente pensar que tem pessoas da ciência e que acreditam que a vida, de fato, é um milagre. E a gente acreditar sempre, né? Obrigado pela sua fala, viu, doutor?